PSB era Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna tinha uma relação com o Mangue Beat que era terrível. Ariano Suassuna já se recusou a assinar um manifesto em apoio à candidatura de Lula, porque o nome de Fred estava no abaixo-assinado. Mas foi pós a composição de Fred, o Ariano ignora o africano? Provavelmente, depois do Ariano africano. Então era uma relação tensa que foi driblada pelo PSB, porque o PSB cria, Ariano fica com a Secretaria de Cultura para fazer uma gestão armorial, e o PSB, e através da Fundação de Cultura, o Mangue entra. O Mangue, né, e o resto dessa cena é alimentado por verbas e tal, No caso de Eduardo, eu acho que o grande feito dele, muito importante para a área do audiovisual, foi ter estruturado o Fucultura, né, que é um... Não só para a área... Sim, não, para tudo, né, mas o audiovisual foi decisivo. Foi. Permitiu que Pernambuco entrasse num ciclo de produção, etc. Mas eu acho que, em geral, nessas gestões do PSB, tanto a nível de Estado e especialmente na Prefeitura do Recife, eu acho que, se tratando de política cultural, você teve um esvaziamento total, terrível, porque, vou dizer, é óbvio que João Campos não foi um mau prefeito, mas assim, a gestão dele na área de cultura, para mim é uma nulidade, cara. Eu não consigo ver nada dele na área da cultura, nenhuma formatação, nenhuma discussão mais aprofundada. A discussão de cultura aqui em Pernambuco, infelizmente, ela voltou a se reduzir apenas em torno dos editais. Então a gente fica preocupado, todos nós trabalhamos com cultura, estamos precarizados, temos que ficar lutando edital por edital para tentar aprovar algum projeto, arrancar uma grana. Na verdade, as verbas estão ficando menores, no caso do Fucultura, as verbas estão menores para os projetos. E eu acho que é urgente. Pernambuco já teve um protagonismo nessa discussão de política cultural, no audiovisual, na gestão de peixe, na Secretaria de Cultura, por exemplo. E eu acho que a gente, Recife no caso também, né? Peixe era na gestão do Recife, né? Mas, então acho que a gente tem que retomar essa discussão crítica, porque é um absurdo. Aqui são... O que é? Fred falou do carnaval, assim. Pô, esse modelo de carnaval do Recife é um modelo que precisa ser repensado, é óbvio. Faz tempo já, foi um modelo, fui secretário de Cultura, participei da consolidação desse modelo e tal, mas já era perceptível, né? Acho que ele foi bem importante, não estou renegando o passado, né? Acho que foi bem importante, mas ele pede uma discussão em torno dele e isso não foi feito nessa gestão atual. A gente tem essa mesma repetição dessa fórmula cansada, tudo girando em torno dos editais, as verbas cada vez menores, está entendendo? E como também a situação está tão ruim nacionalmente, de certa forma também a gente fica ufa. Pelo menos a gente não está com Michelle Collins na Secretaria de Cultura. Mas é foda também se conformar nesse nível rebaixado da discussão. Ótimas colocações, todos vocês. E realmente é incrível como a gente aprende aqui. Eu realmente não sabia de que vocês também trabalharam nesse outro lado do gabinete, digamos assim, como secretário de Cultura nessa área. E aí eu tenho umas perguntas aqui para fazer, eu queria saber se alguém deseja fazer alguma pergunta. Boa noite, minha gente. Meu nome é Jorge. Parabenizar mais uma vez o Super 8 para fazer a manutenção, né, desse encontro aqui na rua, super acessível para quem tem interesse em discutir o que ser visto com os realizadores. Eu acho que esse estado aqui urbano na rua é um resgate, é uma resistência e uma resiliência também, porque a nossa urbanidade ela está totalmente comprometida, não é? com a expulsão do cidadão e da cidadã da rua, dos parques, das praias, enfim. Essa residência urbana que é instaurada aqui nesse momento, não é louvável e merece todos os aplausos, sim. E o que eu gostaria de perguntar para o sofá e para a mesa, para as cadeiras de diretores ali, Renato e Fred, o sofá Bidu e Barroso, como testemunhas de uma era que foi fundamental para dar uma
uma mexida, né? Uma turbinada, uma mudança na maneira de ver e sentir a música, a moda, as artes em geral, naquela época, na década de 90, digamos assim, mais especificamente, para cá. Que ecos vocês encontram como sementes, como troncos ou galhos ou flores, disso tudo que vocês foram testemunhas e protagonistas, certo? Para 2024, já entrando em 2025. Acho que Fred, né? Aliás, primeiramente queria agradecer Tem comprado a maconha. pergunta. Tem comprado maconha. E é o seguinte, eu acho que Cara, quando eu compro instintivamente boa, naquela época caríssima, né? a gente antecipou algumas coisas Barato. por questão de sobrevivência mesmo, por questão de instinto e tal. A gente antecipou alguns conceitos que hoje mas solta ainda. são bem evidentes e tal. Maconha mesmo. Por exemplo, Eu vou ligar para tu. a gente não tinha empresário, a gente não tinha produtor, a gente não tinha road, a gente não tinha nada. Não tinha... Tem uma revista que saiu agora E a Avron? sobre o novo lançamento do vinil Samba Esquema Noise, foi pela revista Noise, de Porto Alegre, que tem mais de 8.000 assinantes. É a maior revista, é o maior clube de assinantes de vinil da América Latina. E eu estava lendo agora a revista, e tem um texto maravilhoso. E eles falam o seguinte, que quando aquilo ali saiu, foi lançado a primeira vez, foi uma antecipação de um conceito de, por exemplo, ocupação. Por quê? Eu tinha uma banda que já tinha quase 10 anos de garagem, num conceito que absolutamente não tinha a menor chance de a gente ter qualquer possibilidade de tocar ou ser chamado para algum show ou para algum evento, para algum festival aqui, porque não existia. Chico Sainz é a mesma coisa. Então, assim, a gente não vai ser chamado para nada. Vamos criar, velho. Vamos ocupar aquela porra daquela soparia ali. Vamos ocupar aquela porra daquele lugar ali em Olinda. Vamos ocupar. Então, assim, esse conceito de ocupação, a gente antecipou em algumas décadas. Esse conceito de ocupação que tem do estelita e não sei o que e tal, a gente antecipou. Porque é o seguinte, a gente vê o seguinte, os maiores amigos nossos da época de faculdade, tanto de história, comunicação, letras e outros que a gente convivia, eles falam, não, valeu aí, tchau, tchau, porque eu estou com um projeto já aprovado de mestrado na Alemanha, mestrado em Brasília, mestrado na USP, São Paulo, mestrado em Nova York. Então, assim, puta que pariu, velho. Que é isso, cara? A gente vai querer construir um troço aqui em Recife e todo mundo vai reverberar isso em outros lugares. Aí eu falei, não, velho, não pode ser. É isso, é o seguinte, ou a gente muda de lugar, ou a gente muda o lugar. Então, esse foi outro conceito, de mudar o lugar. Porque a gente cansou de ver essa galera, é isso, a gente cansou de ver essa galera, as mentes mais brilhantes do mundo acadêmico, cultural, enfim, artístico de Pernambuco, simplesmente dizer, velho, aqui a gente não tem futuro, então a gente vai para o Rio, para São Paulo, para Berlim, para Nova York, enfim. Então a gente tem que mudar esse lugar aqui, pô. É isso. É estranho, porque
Bom, o Mangue Beat faz parte da cultura oficial, digamos assim, do Estado, né? Canônica, assim. O Mangue Beat tem estátuas do Mangue Beat, túneis... Hoje, né? Sim, hoje, né? Agora, né? 2024, né? Então, o Mangue Beat já faz parte dessa cultura oficial, mas por outro lado também, assim, em termos estéticos, digamos assim, não consigo ver. É engraçado, por exemplo, no caso da música, talvez aquela cena underground dos anos 70, que a Kátia conhece tão bem, vivenciou e foi protagonista, etc., ela talvez seja mais influente na música que é feita aqui em Pernambuco do que o Mangue Beat. É verdade. Né? Uma banda feita o Ave Sangria, hoje em dia é uma banda... Não sei se hoje em dia, mas há 5 anos atrás, por exemplo, para aquela geração de Juvenil, Juliano Holanda, essa galera, por exemplo, eu acho que eles têm uma relação mais próxima com essa cena underground dos anos 70 do que com o Mangue Beat. Engraçado. E também no caso do audiovisual, aí, os meninos sabem melhor do que eu, mas assim, eu não vejo uma conexão estética muito grande entre a produção que é feita hoje em dia e, por exemplo, a estética de Cláudio Assis. Por exemplo, aquele tipo de estética de Cláudio Assis. Mas acho que, como o Fred colocou, tem um tipo de influência e de repercussão do Mangue Beat que eu acho que se mantém e que ela é mais difícil de ser mapeada, que é essa influência de ter alterado a relação das pessoas com a cidade, assim. Então, às vezes, por exemplo, há 2, 3 anos, eu participei de um projeto, acho que era sobre o Mangue Beat, não me lembro, alguma websérie, e eu entrevistei o Kleber Mendonça. O Kleber Mendonça, apesar de ter dirigido o clipe, infelizmente, acho que não passou, né? Vai ser outro dia que a gente vai fazer isso. Mas Kleber Mendonça, assim, a estética de Kleber Mendonça, ela não tem muito a ver com aquela estética dominante aqui nos anos 90, de Lírio, Cláudio Assis e tal, bababá. Ela segue um caminho todo próprio, assim. Você não poderia dizer que era uma estética mangue, digamos assim. Mas a gente fez uma entrevista com ele, para essa websérie, e perguntou sobre isso, e ele contou que quando ele passou um tempo morando na Inglaterra, a mãe dele foi fazer doutorado na Inglaterra, ele mora 4 anos na Inglaterra com ela, e ele volta aqui para o Recife no início do Mangue Beat. Ele desembarca no Recife e encontra o Mangue Beat. E ele conta pra gente nesse papo como aquele momento foi decisivo para ele repensar a trajetória dele como jornalista, porque antes de tudo ele é um jornalista, e também como cineasta. Ele resolve ficar aqui em Recife, tentar construir uma carreira como crítico de cinema e como cineasta aqui no Recife, e não fazer aquele... Ele até acho que ele diz mais ou menos com essas palavras, não fazer o destino peculiar, o destino que era mais ou menos padrão durante muito tempo, que era o cara ir tentar morar em São Paulo, trabalhar com publicidade, tentar juntar uma grana, com um pouco de sorte o cara ia dirigir 1, 2, 3 curtas lá em São Paulo, com um pouco mais de sorte, ganhar um prêmio no festival aqui, no festival ali, e ver o que acontecia. E ele resolve apostar as fichas no Recife, estimulado pelo que ele via na música, porque o Mundo Livre e a Nação Zumbi, né, as duas bandas, apesar de que depois parte da Nação foi para São Paulo e tal, mas o discurso inicial não era esse, ninguém falava isso, nem que mexia com cinema, ninguém queria ir para São Paulo, queria fazer as coisas aqui no Recife e tal. Então eu acho que esse tipo de espécie de rompimento com a determinada mentalidade, mesmo que a situação econômica continue nos obrigando a ir para São Paulo, mas a mentalidade é diferente, assim. E esse tipo de fenômeno do Mangue Beat, quando ele explode, qualquer cidade que vivenciou isso, por exemplo, uma cidade que vivenciou, sei lá, como Londres vivenciou o punk em 76, 77, ou Seattle vivenciou o grunge, ou Kingston vivenciou o reggae. São explosões que os ecos eles se prolongam por muito e muito tempo, assim, mesmo que você não consiga visualizar tão claramente numa estética mais dominante, mas aquilo está ainda subterraneamente repercutindo. Eu acho que o próprio movimento Mangue Beat, né, ele exaltava a cidade, né? Não só queríamos ficar todos aqui, mas a música, o movimento todo, né? Você pega o pessoal
A dança, não do teatro, dança. O teatro, a dança, teve todo um envolvimento que a base era Recife, era Pernambuco. Tivemos umas coisas assim muito legais, por exemplo, o próprio Gilberto Gil, vindo aqui, pirou com o movimento, né? Você vê ele no próprio filme, ele demonstra isso. Então, porque é um cara que já tinha vindo no início da carreira buscar elementos em Pernambuco para sua formação. E quando ele descobre o Mangue Beat, ele também vê essa força do Mangue Beat e exaltar o Recife, o Pernambuco. E no final, eles fazem um show em Nova York, né? Isso. E também no Central Park, exatamente. Que aí é quando explode, de uma certa forma, o movimento, o conhecimento das pessoas normais sobre o movimento Mangue Beat. Então, acho que isso tudo contribuiu para acontecer da forma que aconteceu. O próprio filme que nós fizemos teve um pouco disso, porque o movimento era tão presente, tão forte, que acabamos conseguindo uma graninha aqui, uma graninha acolá e terminar o filme da forma como terminamos. Agora, hoje em dia, eu não sei se nós temos um movimento cultural tão forte ou tão presente como era o Mangue Beat. Sabe qual é? Eu desconheço. Temos a música, é óbvio, temos o teatro, o cinema, mas esse movimento cultural que envolveu o Mangue Beat foi muito forte e acho que hoje não temos nada parecido, então a facilidade não é tão grande. Eu não conheço muito esse ritmo, vocês falaram aí do brega funk e tal, mas de toda forma, não é a mesma coisa que o movimento Mangue Beat. E acho que isso proporcionou exatamente essa permanência em Pernambuco, apesar da moçada viajar e cantar, mas manter o linguajar e os seus mestres, né? Do maracatu, do caboquinho, enfim, que acabaram influenciando não só os pernambucanos, como até mesmo o Brasil como um todo.